mais um episódio do nosso Gente Pode, o podcast de gente da BRH Pará. E eu, Suzy, e Rosani, minha partner, estamos muito felizes porque hoje nós temos dois convidados super especiais que, para variar, vão fazer render um papo aqui que é muito bacana. O nosso tema de hoje é seleção inclusiva, o prêmio Ser Humano e práticas organizacionais. E eu aposto que já tá dando nó na tua cabeça de como é que a gente vai ligar essas três coisas, né? Mas a gente vai conseguir fazer isso sim, porque eles são incríveis e entendem tudo desse assunto. Mas já é padrão da gente aqui, na hora que nós começamos, a gente sempre lembra quem são os nossos parceiros de gestão e apoiadores. Vamos lá, nosso parceiro de gestão Diamante, Agropalma. Parceiro de gestão Ouro, nós temos o Instituto ID e a Stand-Up. E os nossos parceiros de gestão Prata, Executiva RH, nós temos também a Finama e a Estácio apoiando a gente. Mas nós temos um novo apoiador agora no podcast chamado Preço Baixo, que está entrando com os nossos vinhos deliciosos e que você pode encontrar seus vinhos lá também. E nós vamos começar agora porque eu e Rosani não andamos mal acompanhados. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E quem vai falar sobre esse tema hoje com a gente, Rô? Suzy, celebrando a nossa nova parceria com o Preço Baixo, nós trouxemos duas autoridades no assunto que a gente vai conversar. Pronto. Como nenhum dos programas é fraco em termos de convidado, né? Nós trouxemos duas autoridades e eu já vou contar para vocês quem eles são. Vamos lá. O Antônio Júnior Ribeiro Lopes é pedagogo com mestrado em administração. É professor formador que atua com adolescentes a partir de 13 anos e jovens surdos e também pessoas atípicas. Intérprete de Libras há 6 anos e vencedor do 11º Prêmio Ser Humano na categoria Jovem. É nosso intérprete, principalmente nos eventos da BRH. Ele é nosso, né? Todos os eventos da BRH. A gente até pode dividir, mas ele é nosso. Ele é nosso. A gente já pegou o Antônio pra gente. Seja muito bem-vindo, Antônio. É um prazer ter você aqui no nosso podcast, tá bom? E o Tiago Rodrigues também. O Tiago é administrador, especialista em gestão de projetos, MBA em comportamento organizacional, psicanalista clínico, especialista em sexologia e graduando em psicologia. Possui mais de 10 anos de experiência em RH, SGI, com vivência em desenvolvimento de equipes e líderes, gestão por desempenho, diagnóstico e pesquisa de clima, atração e seleção, desenvolvimento de projetos, ISO 9001, GPD, gerenciamento da rotina e demais subprodutos. Também tem formação como coach, consultor DISC, auditor interno ISO 9001, formação em TID, indicadores de RH, formação em MESP, PNL, Yellow Belt, entre outros. Não é uma autoridade? Claro que é! Seja bem-vindo, Tiago! E deixa eu te contar um segredo antes de começar a perguntar. Eu vou contar pra ti agora. Conta. Eles não sabem que eu vou dedurar, tá? Mas o Tiago e o Antônio são ouvintes do nosso podcast. Melhorou mais cereja do bolo, né, gente? Cereja do bolo. Agora que é especial mesmo. E eu só fiquei sabendo depois, tá, gente? Porque nem todo mundo comenta lá embaixo. Eu não vejo o nome de todo mundo. Mas tem gente que eu espiono lá. Mas já então que eles estão, né, convidados vipíssimos. Vipíssimos. Merece um brinde. Merece. Então vamos Bora brindar. Sejam bem-vindos e esse brinde é o sucesso de vocês. Muito bem. E eu já quero começar perguntando um negócio. Posso? Vamos lá. Eu sei que esse assunto de seleção inclusiva ele não é muito conhecido de muita gente. Então, eu quero começar. Eu vou fazer duas perguntas, uma para cada um. Nesta ordem, por favor. Olha, só querendo complicar o negócio. Primeiro, Thiago, já que tu tá dentro de empresa, o que é seleção inclusiva? Tá? Então, essa é a tua pergunta. Pra gente explicar, porque nem todo mundo sabe. Sim. Não tem nem obrigação de saber, né? E pro Antônio, a pergunta ela já vem o que é uma pessoa atípica, porque é uma das coisas que a gente considera na seleção inclusiva, né? Então,
Vamos cada um dar uma parte da resposta, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar a entender todo o resto do negócio. Com certeza. Conta aí, Thiago. Vamos lá. O que a gente, enquanto RH, né, a gente pode fazer para trazer um processo inclusivo, né, quando a gente fala em termos de seleção? A gente poder deixar claro e evidente aquilo que a gente busca, né, para todos. Né, para todas as pessoas que estão ali disponíveis a ocupar aquela posição. Eu estava até comentando com o Antônio mais cedo. Muitas das vezes, algumas empresas, elas pegam pessoas, né, pessoas com deficiência e alocam em determinados cargos que elas têm para ocupar, né, sem se preocupar com aquilo que a pessoa com deficiência ela gosta de fazer, né, ela tem expertise, ela tem formação. E muitas das vezes isso traz evasão, né, traz aí um turnover elevado. Então você do PCD. Do PCD, profissional que exato. Sem você escutá-los, né? Sem você entendê-los aonde eles gostam de trabalhar, o que eles gostam de fazer, qual é a formação que eles têm, né? E quando você fala em termos de seleção inclusiva, primeiro é você pensar o antes, né? Você fazer uma elaboração aonde é mais confortável, né? Para que aquelas pessoas elas possam estar atuando. E um dos pontos é você enxergá-las, né? O que elas gostam, o que elas querem fazer, para depois você trabalhar a questão do processo, né? Então, além disso, também a gente tem a própria questão de você formar internamente pessoas, né, que estejam ali aptas para recebê-los, para acolhê-los. Isso é muito importante, que muitas das vezes não tem, né? E às vezes você, pelo fato de você não ter esse time aí um pouco mais consciente, né, da necessidade que eles precisam ter de conhecer, finda que às vezes não se torna um ambiente agradável, né, confortável para quem está chegando, e isso é muito importante. Em termos de seleção, é você deixar, digamos assim, confortável, né, as informações ali necessárias, né, que são importantes para aquela vaga, né, o local de trabalho também é importante ser um local de trabalho onde tenha inclusão, né, uma infraestrutura adequada. E também você dispor de, digamos assim, infraestrutura técnica, né? A gente estava até comentando mais cedo com relação, hoje em dia tem muitos softwares que conseguem apoiar e auxiliar, né, a gente em estar recebendo vários tipos de inscrições. E aí, muito mais do que isso, é importante a gente ter um time de recrutador também capacitado para poder realmente tocar o processo. Legal, legal. Tá, então a gente está falando que pessoas com algumas limitações precisam ser vistas, ouvidas, para poderem ocupar uma posição de modo confortável e darem o melhor de si. Sim. Certo. Essas pessoas a gente pode chamar de atípicas. O que são as pessoas atípicas? O que são as pessoas atípicas? São aquelas pessoas que têm alguma limitação, alguma deficiência segundo a legislação. Que tem pessoas com deficiência, que é o PCD. Na nova legislação, a gente chama pessoas atípicas. E também aquelas pessoas que usam aquele colar, que é onde a deficiência está invisível. Aquela pessoa que tem autismo, mas a gente não sabe se ela é alérgica a alguma medicação, alguma alimentação, alguma restrição alimentar. Se aquela pessoa tem, além do autismo, tem alguma deficiência que é visual ou auditiva e suas comorbidades. Então, hoje, a gente chama de pessoas atípicas, que pode ter mais de uma deficiência, ou aquela pessoa mesmo que a gente pode dizer que são não atípicas, mas ela tem diabetes, por exemplo, e usa um colar de girassol, que a gente vê não só aqui em Belém, mas em outros estados. Já as famílias dessas pessoas com deficiência, elas utilizam o colar. Aquele colar, por exemplo, quando uma mãe está utilizando, ou o pai, ali você olhando aquele colar de girassol, mostra, já identifica, facilita, né? Já facilita a comunicação, que aquela pessoa tem algum filho, algum parente com deficiência, ou a própria pessoa tem alguma restrição que é alimentar, ou a pessoa tem gigantismo, tem nanismo, ou aquela pessoa que é gorda ou que é magra. Então são deficiências que estão invisíveis ou visíveis. Ou deficiências ou comorbidades. Exato. Tá, mas tu falaste do colar do girassol, Exato. Né? Eu sei que tem uns outros, né? Eu já vi colar circulando na web. Tem um quebra-cabeça, que é da pessoa autista. Pronto, eu vi esse mesmo. E eu fiquei observando numa postagem que eu recebi um dia desses, justamente mostrando que cada colar, ele não é pura e simplesmente para a pessoa aproveitar um benefício.
mas é para que todas as outras pessoas que não têm um contato diário ou mais próximo, mais frequente com aquela pessoa, que não a conhecem, saibam, opa, peraí, deixa eu pensar, perguntar inclusive, né? Peraí, como é que eu me reporto, como é que eu falo com essa pessoa, como é que eu conduzo com ela, porque tem alguma coisa, é um sinalizador. É um sinalizador, isso né? mesmo. Assim, já fica bem visível, né? E facilita a comunicação, facilita a ajuda, facilita a interação, né? Uma vez que você já sabe, porque não está visível, né? Como você coloca, tem coisas que não são visíveis. Sim. Então você tem que aproveitar aí essa sinalização para poder já conseguir tratar da forma mais adequada, digamos assim, né? A minha pergunta é pro Thiago. Pode, deve. Hoje a gente tá muito assim, né? Nós estamos muito educadinha, né? Muito educadinha, a gente tá meio... Não é muito assim, não. É por causa do estúdio novo, viu, gente? É o segundo podcast no estúdio novo, acho que a gente ainda não tá em casa. Thiago, olha só. Às vezes a gente faz seleção por muito tempo, né? E a gente está acostumado a fazer já numa metodologia tranquila, normal. A gente faz uma triagem, a gente faz uma publicação, né? A gente faz uma triagem, a gente faz as entrevistas, aplica os testes, né? Transmite para o outro colega, para o avaliador. Mas, né, nesses casos, né, de seleções de pessoas atípicas, você tem aí... Você sempre faz um processo seletivo com uma finalidade. Sim. De trazer um profissional novo para um ambiente. Hoje em dia, basta as empresas quererem fazer e tá tudo bem? Ou eu preciso preparar esse ambiente? Como é que as pessoas que já estão nesse ambiente recebem uma pessoa atípica? A empresa precisa fazer alguma coisa antes de uma contratação de alguém atípico, não? Como que é na tua visão, na tua experiência? Porque uma coisa é eu procurar, mas quando a pessoa entrar, o que ela vai ver ali dentro? Me conta. Como é que ela vai ser recebida, né? Exatamente. Sim, não, isso inclusive é a base, né? Eu acho que a gente tem que ter um local onde estejam pessoas ali, né, prontas para receberem quem está chegando. E por isso que é importante a gente trabalhar workshops, bate-papos, mesas redondas, né? Trazer um pouco mais esse conteúdo para que esteja mais no dia a dia dessas pessoas, né? Para que não seja uma novidade, para que não seja uma surpresa. Por exemplo, esses termos, né, que a gente acabou de ouvir aqui do Antônio, né? A gente poder também falar de forma adequada. Sim, né? Porque tem muita gente, a gente vê numa época que era portador de necessidades especiais, Sim. Depois já era portador de deficiência. Muda rápido, né? Então, assim, essa linguagem também a gente precisa sinalizar para as pessoas que não... Sim. Tem muita gente que não convive, né, com nenhuma pessoa atípica e não tem, acaba passando batido, né? Mas é importante porque se torna inclusivo também eu saber, eu tá interagindo com as pessoas num nível respeitoso, num nível adequado, né? E aí eu acho bem bacana isso. Né? E principalmente essas desmistificar, né? E principalmente desmistificar, que muitas pessoas ainda entendem hoje em dia que é uma pessoa com limitação, é uma pessoa que não pode fazer tal atividade, e não é bem por aí. Né? Então é muito importante a gente ter esse bate-papo, é muito importante a gente levar para não só ficar no RH, que geralmente é onde fica, né? Mas levar para as demais áreas, para que eles possam entender, a gente está na mesma página e eles possam ser acolhedores para quem está chegando. Mas sabe que eu fico pensando muito, ok, quem está chegando para a empresa, já foi selecionado, já se viu que tem as condições para executar aquele trabalho e tem um time que vai resolver o que deve estar preparado. Mas eu fico pensando também no antes disso. Porque antes disso, para abrir uma vaga para uma pessoa que possa ter alguma característica especial, alguma condição especial, o próprio gestor tem que estar preparado. Sim. Né? Então eu imagino que o RH deva, e aqui eu falo imagino porque faz muitos anos que eu não faço seleção, mas que o RH deva fazer duas coisas. Uma, dar aquela cutucada para ver se não consegue incluir alguém, né, que não esteja uma pessoa, aí eu não sei como é que chama, normal? Uma pessoa de condição, que não tem nenhuma condição atípica. Não atípica. Não atípica? Não atípica. Pronto. Então, vocês estão vendo que a gente está aprendendo junto aqui, né? Então, uma pessoa não atípica. Vamos tentar um atípico, né? O que essa pessoa vai fazer? O que realmente ela precisa ter como condição para executar aquele trabalho e o que a gente pode abrir mão? Sim. Né? Só que à medida que a gente sensibiliza essa pessoa para ela tentar
logo no início, eu acho que é tentar, né? Sim. A gente começa a ampliar também uma outra coisa, que é como é que a gente vai trabalhar e se estruturar como RH para receber essas pessoas atípicas, conduzir internamente para as entrevistas nas áreas, para circular nas áreas. Isso deve ser meio que um embrolho ali no começo, ou não? Eu vou te contar um segredinho que já não é mais segredinho. Não vai mais ser. Se tu contar aqui, não é mais segredo. Aqui não vai mais ser. Ninguém conta, tá? Não sai daqui. Vou contar um segredinho que não é mais segredinho. A gente utiliza uma plataforma bem legal, né, de seleção. E nessa plataforma, quando as pessoas elas se inscrevem, elas já informam, né, se elas têm alguma deficiência e qual tipo de deficiência. Algumas pessoas conseguem fazer um anexo, colocar o laudo, enfim. Né? E aí a gente faz uma avaliação curricular. Né? É isso que eu estava comentando no início. A gente avalia aquela pessoa conforme o seu currículo, para que a gente possa entender se de fato é uma pessoa que tem vivência, experiência numa área financeira, né? E tem uma posição que tem o perfil dela, por que não incluí-la? Perfeito. E aí fica muito mais fácil da gente chegar, olha, tem o candidato A, B e C. Esse candidato A, ele tem essa vivência, essa experiência, ele tem esta deficiência, né? E como é que nós vamos lidar com isso? Tem alguma limitação dentro da área, né? Porque às vezes, dependendo de onde for, é uma área operacional, né? A gente sabe que, infelizmente, nem todo local tem aquela infraestrutura necessária para receber um cadeirante, por exemplo, né? Então, temos alguma limitação com relação a isso, né? Entre outras. Não, tá tudo certo, né? E aí é uma questão mesmo da gente ir conversando, né? Da gente, quando eu trago um currículo e esse currículo tá bem dentro do perfil, fica mais difícil da gente poder ouvir um não. Ele é danado, olha, ele já vai... Ele já tá indo com milho não, com a pamonha isso pronta. Isso é muito bacana, né, Thiago? Porque se a gente pensar uma coisa, anos atrás, não sei, acho que ainda existe a questão de cotas. Sim. Né? E aí, nas cotas, você meio que é obrigado a colocar, mas você não mede habilidades. E aí, até esse conforto de onde fica melhor, mais agradável, ele praticamente não é possível, né? Sim. Então, assim, dessa forma, a gente é muito mais justo. Eu acho que é mais respeitoso com a pessoa, com o ser humano, né? E aqui eu não digo atípico ou não atípico, porque eu acredito que a gente tem que ter a questão da competência, da experiência, do enquadramento, antes de qualquer outra coisa. Eu não sou melhor que você porque eu sou preto, que eu sou branco, porque eu sou atípico ou não atípico. Em determinados casos, eu sou mais adequado àquelas competências, aquele ambiente, aqueles pré-requisitos do que você. Então, somente isso. Sim. Não é verdade? E assim, a gente ouve muito de RH falando, né? Porque tem muito turnover, são pessoas que não valorizam e saem muito rápido e tudo mais, mas enquanto RH, o que você está fazendo, né? Exatamente por isso. Você finda selecionando pessoas com deficiência e colocando em determinados lugares. Será que a cultura está preparada? Será que realmente é uma atividade também que aquela pessoa tem, né, feeling, que ela gostaria de executar, para ela é desafiadora, né? Finda que você não ouve, você não entende perfil, você não faz o encaixe, né, necessário. E aí, logicamente, se você colocasse para você trabalhar, eu pelo menos eu sou péssimo em números. Se me colocarem para trabalhar, você vai ser um financeiro. Meu Deus, vou ficar louco. Entendi. Então, assim, o ideal realmente é você alocar aquela pessoa onde ela se sente confortável. Legal isso. E eu acho que entra um lado muito bacana da participação do Antônio aqui, porque o Antônio fez um trabalho, né? A tua tese de mestrado foi sobre surdos, né? Isso. Pode chamar de surdo, né? Isso. Beleza. Então, como é que é o surdo no mercado de trabalho? As dificuldades... O que consegue de trabalho, o que não consegue, como é que são recebidos. Tem uma série de coisas ali que são super interessantes como estudo mesmo, né, para a obtenção do título, mas para um nicho que é tão pouco falado às vezes, né, das pessoas. Conta um pouquinho como é que foi esse trabalho, porque, só ressaltando, foi ganhador do Prêmio Ser Humano na categoria Jovem. Né? Então, presta atenção, se tu ainda não fez a inscrição do teu trabalho, eu não sei o que tu tá esperando. Olha lá, conta como é que foi isso. E vale muito a pena, eu já tô, né, querendo gerar essa expectativa da fala
né, do Antônio, porque tem muito RH que diz, não, eu não posso ter uma pessoa assim, porque a questão da comunicação... Como eu vou falar com essa pessoa? Essa, né, é exatamente isso. Eu estou me coçando de curiosidade. Vamos ouvir o Antônio, por favor. Vamos lá. Já fica para vocês aí também a dica. Como foi que começou tudo isso? Eu tenho uma irmã que é surda e aos 14 anos houve essa necessidade de eu me comunicar com ela em casa. E eu fiz o curso de Libras, já fica a dica para vocês, que é de graça, fica no prédio anexo da escola Marechal Cordeiro de Farias, na Almirante Barroso, de graça pela Seduc. Que legal. Aí você escolhe o turno, manhã, tarde ou noite, ou 2 vezes na semana. Se alguma empresa quiser ter, ou algum profissional de RH quiser fazer o curso, pode ir lá e se inscrever? Pode se inscrever, sempre abre no início de cada semestre. Eu digo que é parecido com o SUS. Abriu, já encerra rápido. Tem gente que madruga, as vagas não são reservadas, você tem que ir para fila. É um imenso hoje, se você tem uma qualificação dessa, né? Verdade? É bom, porque ainda não chegou isso, gente. É um diferencial, uma oportunidade imensa, né? É verdade. E quando eu fiz o curso de Libras, eu nunca imaginei a dimensão onde iria me levar os caminhos. E nessa trajetória eu pude ser intérprete de Libras, com o meu curso de Libras. Nosso intérprete. Nosso intérprete. E sobre o prêmio, eu sempre fiz pesquisas voltadas para o âmbito do mercado de trabalho, porque antes de eu fazer minha graduação, a minha vontade era sempre falar sobre surdos e trabalho, porque em Belém do Pará, no nosso estado do Pará, tem muitas pesquisas voltadas para a educação de surdo, voltado para o âmbito educacional. E tem essa necessidade que não tem muitas produções, até nos periódicos, que é da CAP, Cielo, outros periódicos que não têm publicações voltadas para o mercado de trabalho. Sério? Então, não tem? Não tem muitas pesquisas voltadas. Então, conversando com a minha orientadora, eu digo, então vamos pensar algo de inovação para dentro da graduação e para o mestrado. E eu falei sobre inclusão em trabalho, a percepção de jovens surdos e a sua formação laboral em Belém do Pará. Nessa pesquisa, eu vou falar justamente a origem do surgimento da comunidade surda. Por exemplo, na Idade Média, quando nasciam as pessoas surdas, elas eram jogadas pelas montanhas, porque o que prevalecia era a comunicação, a fala, né? E segundo a sociedade achava que, nasceu pessoa surda, é castigo de Deus que está castigando, então vamos jogar pelas montanhas. Então isso é só um exemplo no contexto histórico dessa comunidade surda, que era a questão da invisibilidade, da incapacidade. Então trouxe o contexto histórico para poder situar a pessoa, o leitor, quando estiver lendo ali a minha pesquisa. A pessoa não ficava nem à margem da sociedade, ela ficava fora da sociedade. Fora da sociedade. Eliminada, literalmente. Eliminada. É como a gente tem ainda... Se a gente for olhar a Idade Média, tu está falando, o Brasil era muito pouco representativo nesse período. Mas até hoje nós temos comunidades indígenas que fazem, né, eu não sei qual é a expressão correta para usar, mas as crianças são sacrificadas, né, quando elas têm alguma deficiência. Isso é atual. Pra gente talvez incompreensível, mas tem a ver com aquela cultura, né? Exato. É porque cada cultura tem a sua vivência, tem o seu costume, seus hábitos. E sobre o prêmio, lá eu li esse ano sobre edital, já fica a dica para vocês. Ele tá no ar, tá, gente? O prêmio já tá. Clareza, tem que ter objetivo, aquela leveza, a relevância que você estiver escrevendo, né, a norma culta da língua portuguesa. Então, quando eu trouxe junto os gráficos das minhas pesquisas que eu fiz. Foi a pesquisa de campo. Eu trouxe a teoria junto com a prática, que eu adoro ir para o campo. Saí ali do papel e eu fiz 20 perguntas para essas pessoas surdas sobre a questão de trabalho. Se ela está satisfeita na empresa onde ela está trabalhando. Como é que pergunta isso? Conta pra no gente caso, em Libras. Como foi em Libras? Eu fiz escrito, aí a minha orientadora perguntou: Antônio, como é que você vai se comunicar com essas pessoas? Aí já fica uma dica que eu vou publicar um outro artigo, é essa questão da metodologia. Como é que o pesquisador tem que ter essas habilidades e competência para fazer uma entrevista com uma pessoa surda, uma pessoa que tem deficiência, que é visual. Aí fica a dica.
Foi assim, Mas mostra pra gente como é que é. Você se sente bem trabalhando aqui nessa empresa? Só um exemplo. Aí a pessoa do outro lado, que eu fiz o trabalho em dupla, aí a pessoa fez a gravação, e eu fiz a Libras e a fala, porque tem pessoas surdas que fazem a leitura labial ou se comunicam através da Libras. Aí a minha orientadora ficou de queixo caído. Antônio, como assim? Eu digo, calma, que vai dar tudo certo. Aí eu fui captando essa resposta, essas informações, e eu fui trazendo isso para dentro da minha pesquisa. Me fala uma coisa, Antônio. No final, as tuas conclusões, elas mostram o quê? As pessoas surdas, elas estão felizes e satisfeitas onde estão? Usando as habilidades que elas têm, como é que está essa realidade deles no mercado? Trazendo a pesquisa, esses resultados de discussões, o que foi que me levou à pesquisa? Me levou da seguinte forma, que não tem marketing de oportunidade, porque uma grande parte da comunidade surda atua, como ele mesmo colocou, o Thiago, que a gente veio até conversando antes do podcast, vagas, serviços gerais, empacotador. E nessa, como posso dizer, nessa categoria onde não tem contato com as pessoas, com o cliente. Isso é um outro preconceito que é absurdo, porque isso torna as pessoas praticamente invisíveis na sociedade que a gente tem hoje. Como a gente trouxe na comunidade surda. Quando você coloca, exatamente, quando você coloca alguém num cargo de serviços gerais, você está dizendo o quê? Que as pessoas não vão se comunicar com essa pessoa? E, gente, e é a pessoa que mais tem comunicação com todas as áreas da empresa, não é verdade? É uma pessoa que tem interação com todas as áreas da empresa. Né? Um empacotador, se você parar no supermercado para ver a quantidade de gente que passa no caixa, tanto quanto caixa. A gente nem dá bom dia, boa tarde. Gente, exatamente, gente. Isso é uma coisa para a gente parar e pensar nos nossos preconceitos, nas nossas atitudes. Perfeito. Porque olha só, quando a gente vem falar sobre isso, enquanto você está falando, eu digo pensando quantos recrutadores eu conheço, conhecem uma linguagem dessa para fazer um processo inclusivo? Eu não conheço. Eu fiz muito com a minha irmã nas entrevistas de emprego que o RH me ligava. Você poderia vir acompanhar a sua irmã porque a gente não sabe Libras. Olha isso. E lá eu aproveitava para dar alguma dica, algum estoque. E eu trouxe no meu resultado de discussões, conforme a pesquisa, essa ampliação de políticas públicas. O que seriam essas políticas públicas? Trazer as trilhas de aprendizagem. Se chegou hoje o RH, um exemplo, chegou para o Thiago, uma pessoa que é surda, como é que seria, como é que você deveria fazer passo a passo? Como ele mesmo colocou, estudar, ver se aquela pessoa tem habilidades e competência. Depois fazer aquela integração dessa pessoa surda dentro da empresa, apresentar para os colegas, para os demais, já que de acordo com as empresas, elas têm aquelas políticas de capacitações ou treinamentos. Dá o treinamento ali. Uma trilha dessa para os colaboradores também se comunicarem com a pessoa. Uma trilha não é para a pessoa se adaptar, né? Precisa ser o contrário. As outras se adaptarem à pessoa. O ambiente inclusivo. É exatamente isso. Mas eu acho que isso, quando a gente começa a olhar o tema de hoje, né? Quando a gente fala seleção inclusiva, seleção, às vezes as pessoas imaginam que é exclusivamente, para jogar com as palavras, fazer o processo seletivo, identificar, tem uma vaga, identifica uma pessoa e fecha com uma pessoa, contrato. Sim. Beleza. Mas seleção tem várias coisas, tem um antes, que é a análise da vaga, análise do perfil, tem o processo todo de divulgação, aí tem o durante, que é quando você procura identificar essa pessoa com várias ferramentas e tal, e tem um depois, porque não terminou a seleção quando você identifica, né? Tem toda a parte de contratação, exames médicos, tem o onboarding, ou tem gente que chama de integração, tem gente que chama de ambientação, não sei como é que chama aí na sua cidade, mas é aquele momento em que você vai mostrar para a pessoa como a empresa funciona, as regras, as normas, o que ela vai fazer, com quem ela vai trabalhar, né? Tem um período ali que é de adaptação que... Cá entre nós também não contem por aí, tem empresa que não faz. Chega lá, se a sua mesa começa a trabalhar. Mas é um outro problema, vale um outro podcast. Só que o que acontece? O processo inteiro, ele leva tempo, ele tem uma energia envolvida, tem custos ali, porque tem um custo. Sim. Só que quando a gente está falando de uma seleção inclusiva,
que a gente pode trabalhar com pessoas atípicas no processo, e do jeito que tu falaste que o processo acontece lá contigo, né, na empresa que tu trabalhas, tem toda uma preocupação de vamos olhar primeiro o que a pessoa tem para oferecer. Depois a gente vê se há alguma limitação, né, que não é o padrão usual de mercado. Tô errada? Não é, né? Beleza. Porque tu tá falando de um público bem específico e já por aí eu imagino. Só que a gente tem como ponto que é importante da gente discutir aqui? Como é que o profissional de RH, face a tantas condições atípicas, ele pode se preparar? Porque a gente acabou de falar do curso de Libras. Tu pode ir lá fazer um curso de Libras. Não sei se tu consegue falar com um surdo, mas tem essa possibilidade. Como é que faz uma entrevista com um cego? Como é que faz com uma pessoa que eventualmente não tem um membro? Né? Como é que faz com uma pessoa autista? Eu tenho um cliente que trabalha com autistas. Eles estão lá no meio de todo mundo e é muito legal. Teve um menino que participou de um treinamento comigo e ele me ensinou coisas incríveis sobre o autismo. Né? Então, olha que bacana. É um mundo novo que se abre, mas exige da gente eu não sei se a palavra é essa, mas um preparo diferenciado, porque a gente vai lidar com uma coisa que é atípica, que talvez não faça parte. No teu caso, do cotidiano. No teu caso, como tu tens uma irmã surda, esse universo, ele chega muito perto de ti. Eu não tenho parente surdo, eu tenho parente autista, né? Eu tenho parente com Down. Então isso é um universo que está ali mais pertinho de mim, né? Mas e as coisas que não estão perto de mim? Como é que o profissional de RH se prepara para isso, Thiago? Por isso que é importante a gente ter esses temas, né, bem vivos dentro da organização. Porque quando a organização ela compra essa ideia, né, fica muito mais fácil da gente ter isso na cultura enraizado e eu, enquanto profissional, de buscar. Isso é programa dentro da empresa? Desculpa te interromper, quando a empresa está aberta, quando a empresa está preparada... Pode ser chamado de programa, né? Você faz toda uma preparação antes, não contrata direto. Né? Existe, é necessário realmente, né? Aquilo que eu falei bem lá no início. É importante você ambientar, é importante você ter essa cultura de trazer esse tema, que ele esteja vivo, que ele esteja ativo, né, dentro da organização. Isso instiga as pessoas a entender um pouco mais. Né? Estou recebendo, às vezes, né, nem sempre, infelizmente, acontece de eu ter uma pessoa, né, que conhece linguagem de Libras ali para receber, mas talvez estou recebendo e pelo fato da pessoa ter essa cultura, né, que te instiga a procurar um pouco mais com relação a isso, vou procurar um curso de Libras. Né? Então, por isso que é meio que consequência, né? Por isso que é importante a gente ter aquela cultura, né? É importante a empresa comprar essa ideia e ela não ser apenas uma formação de cota. Né? Eu preciso só cumprir a minha cota legal. Eu preciso realmente trabalhar essa inclusão, eu preciso realmente trabalhar essa diversidade, né? E um dos tópicos ali da diversidade é a pessoa com deficiência, e eu preciso realmente fazer essa ambientação. Eu ia, inclusive, tocar nessa palavra, né? Diversidade. De repente virou uma grande moda para as empresas, né, colocarem dentre os seus valores. Eu acho que isso chama atenção de alguma forma, fica bonito dizer, né, que a empresa preza por diversidade. Né? Quando a gente vai ver, né, essa parte da diversidade, ela não é trabalhada. É muito comum eu encontrar diversidade com inclusão para mulheres, para negros, para homossexuais, LGBTQIA+, mas os deficientes, os atípicos, a gente não vê as empresas terem um real trabalho. São pouquíssimas áreas. Por isso que a gente acha super interessante, por isso que você está aqui. Esse trabalho realmente merece um holofote, gente. Merece um holofote. Hoje está muito comum você falar, até porque, digamos assim, as outras áreas incluídas na diversidade, as outras pessoas incluídas na diversidade, talvez elas não precisem de tanto cuidado, de tanta atenção quanto essas, né? São pessoas típicas, não atípicas, né? São pessoas não atípicas. Então não dá esse trabalho todo. Eu imagino, eu posso até estar falando besteira, mas é óbvio que a gente vai ter pessoas homofóbicas, é óbvio que a gente vai ter pessoas racistas dentro da tua organização. Mas isso é uma coisa muito mais, digamos assim, vergonhosa e difícil de você trabalhar
né, esse sentimento arraigado no ser humano de um racismo, né, de um preconceito, do que, por exemplo, a falta de habilidade para lidar com uma pessoa atípica, que no caso de um surdo, basta a empresa também fazer uma campanha, né, para promover ali um curso de Libras para a maior parte das pessoas, e a gente resolve isso com uma facilidade, com uma tranquilidade bem maior, eu entendo isso, né? Pelo menos já ajuda, a gente já tem um caminho que é muito mais fácil para as pessoas, né? Porque você precisa de alguma forma quebrar preconceitos, quebrar barreiras, resistências que existem. Agora, quando a empresa diz meus valores incluem diversidade, eu preciso ter ações realmente, né? Pessoas como você, que está aqui com a gente, né? Que é uma pessoa que está dentro da pauta da diversidade, da inclusão, trabalhando com isso para outras pessoas. Sim. Então, isso sim é eu ter uma política, eu ter, como você foi atrás, né? Está dizendo aqui caminhos por onde a gente nem sabia que existia essa oportunidade ali gratuita. Inclusive que as pessoas, mesmo que abra e feche a vaga no mesmo, em 2 horas, né, para preencher dos cursos gratuitos que são ofertados aqui em Belém, muita gente não sabe, mas muita gente não sabe, não é verdade? Então acho que assim, é super importante quando a gente pensa em diversidade, a gente pensar também que a gente está fazendo pouco pelas pessoas atípicas. Pouco, muito pouco. Enquanto a gente levanta outras bandeiras tão importantes quanto, não estou dizendo que uma coisa é mais importante do que outra, estou dizendo que às vezes a gente dá muito mais debates, muito mais holofotes para outras coisas e esquece desse tema, que é um tema importantíssimo, né? Que a gente tem que sair dessa mentalidade das cotas para ir para uma mentalidade realmente normativa, inclusiva, respeitosa, né? Eu penso uma coisa, cara, a gente precisa trabalhar, né? No nosso mundo você precisa de um salário no final do mês, né? Você tem que ter uma fonte de renda. Por que não pensar que alguém com alguma condição atípica vai cair do céu o dinheiro? Não vai. Mesmo que haja um benefício de governo, não é suficiente nos dias de hoje. Então, a pessoa é tão digno a pessoa ter oportunidade de trabalho, tão digno a pessoa ter a chance de ir lá produzir, se sentir capaz de fazer, né? Porque quando eu trabalhei com surdos, eu passei por uma oportunidade lá na década dos anos 90, né? Em que nós fizemos um programa para incluir surdos na empresa, porque havia um problema na empresa, na área que a gente trabalhava, que a gente queria colocar os surdos, a gente conversava demais porque era dupla. Olha a cabeça. Eu não chego a me envergonhar hoje, porque naquela época a gente não tinha tanto recurso e informação. Mas hoje pensando, olha o motivo que nos fez buscar essa alternativa. E eu descobri, trabalhando com os surdos, que eles não ficavam na minha área, era uma área na parte de festa de tecido, né? Uma confecção. Eu descobri trabalhando com eles o quanto para eles aquilo estava sendo digno, de ter uma oportunidade de trabalhar, de aprender um trabalho, de aprender uma tarefa nova, de receber um salário no final do mês pelo que ele tinha produzido. E ali eu entendi o quanto que era nobre. Digno, né? Digno. Você realmente oportunizar para as pessoas. E uma outra experiência que eu tenho, a minha sogra é cadeirante. E justamente por ser cadeirante, eu vejo que as pessoas querem ajudar. As pessoas têm afã de ajudar. Você está numa calçada, vem alguém para ajudar, puxar e levantar, às vezes que não tem um degrau, não tem uma rampa, né? As calçadas de Belém não tem rampa, né? Você vê as calçadas não tem sinalização de solo para cego. Então a gente está num mundo que de verdade dificulta, não é? Ele dificulta. E a gente atribui muitas vezes à empresa uma responsabilidade que deveria ser de todos. É cidadão, né? Não é só a boa vontade de ajudar a carregar a cadeira na hora que não tem uma rampa, que eu acho incrível, as pessoas se dispõem, né? Mas não é todo mundo que se sente à vontade para ajudar um cego na hora que o sinal está com problema para passar uma rua. Verdade. Que eu já vi isso, né? Não sabe que você só chega do lado, diz, pegue no meu braço.
que falta espírito de humanização nas pessoas, sensibilidade. E informação também. Eu acho que é informação. Né? Porque... O que fazer? Como é que você faz? O que você faz? Tanto que a gente perguntou no começo, né? Eu posso falar que é surdo? Porque se eu não sei, eu tenho que perguntar. Com certeza. Né? Então, às vezes a pessoa se oferece para ajudar a carregar a cadeira da maloca pode, não, eu consigo, pode deixar, obrigada, tá tudo bem. E às vezes, poxa, obrigada, vai me ajudar muito. Então, a pessoa se dispõe, você responde, você interage, você ajuda também a pessoa a te ajudar, né? Então, tem muita gente que quer ajudar, sabe, Antônio? Eu vejo isso claramente. O problema que a gente tem é que às vezes as pessoas não sabem como. Sim. Porque também socialmente tem esse negócio, né? Tipo, olha, não pode falar isso, não pode falar aquilo, que a pessoa se ofende. E na verdade, se a gente não perguntar, como é que a gente vai saber? Isso que eu ia perguntar para o Thiago também, depois de uma seleção inclusiva como essa, como é que fica? Fica tudo tranquilo? É tudo bacana? Ou tem perrengue? Como que é na tua experiência? Como é que tem sido essa adaptação? Porque na verdade assim, como a gente até falou, né? Existe o antes, existe o durante, existe o depois, né? E eu acho que esse depois, assim, não só uma seleção inclusiva para uma pessoa com deficiência, mas em todos os âmbitos, né? Você tem que entender como é que aquela pessoa que chegou recente, como é que ele está se ambientando, né? Se está sendo prazeroso, se ele está tendo apoio, como é que está sendo com o gestor, como é que está sendo com a equipe. A mesma coisa a gente pergunta para o gestor, como é que está sendo. Eu acho que esse cuidado de entender, né? Como é que está sendo aquele momento para aquelas pessoas, né? É importante, até para que a gente possa tomar alguma ação que seja preventiva ou que seja ali paliativa, mas é importante a gente não só deixar ela na área, toma que é teu, vou mas voltar. Tem sido positivo essa aceitação no outro lado, das pessoas que já estão na mesmo empresa? Que dê trabalho, que deve mesmo que dê muito trabalho, né? Como é que é? Justifica? A gente já trabalhou algumas vagas afirmativas, né? E até o momento a gente não tem tido nenhum tipo de reação que seja negativa. Que bacana. Né? Até porque a gente sabe, né? Assim, um ambiente diverso, ele te traz muitos mais benefícios do que malefícios. Então, acho que quando a gente começa a trabalhar dessa forma, eu acho que fica muito mais gostoso só para quem está recebendo, né? Quanto também para quem está chegando. Ajuda a quebrar paradigma, né? Das pessoas. Exato. E aí a gente tem um determinado setor ali que está tendo isso, né? E os outros começam a enxergar e começam a quebrar essas barreiras. Né? Eu acho que o importante é você começar. É você iniciar, porque se eu for esperar tá todo mundo pronto, 100% pronto, a gente nunca vai estar. Né? Sempre vai ter uma coisa extra que vai acontecer, vão trocar pessoa, enfim. Então vão ter uma série de questões que vão acontecer ali que nunca ninguém vai estar 100% pronto. É o importante realmente você começar, e aí você vai trabalhando essa vivência, essa experiência, o que deu errado aqui no próximo já não vai dar mais, porque a gente já teve essa experiência aqui, a gente já consertou dessa forma, e eu acho que é assim que a gente, né, tem que começar a tocar. Tratar as coisas às claras, né? Sim. Falar sobre a dificuldade, sobre o problema, inclusive com a pessoa atípica Sim. que está adentrando, né? Eu acho que isso é bem bacana, de tornar transparente o processo. Surgiu um embrolho ali, tem um problema ali, vamos resolver, vamos ver como é que você sugere, o que é possível fazer nessa empresa ou não. Eu acho que, apesar dos pesares. Ah, não vem já? Eu sou a portadora das más notícias, tá? Acabou? Foi muito rápido. Foi muito rápido, gente. Eu sou portadora das más notícias, nós temos um limite de tempo, mas... Nem acabei minha água. Ó, tá vendo? Mas, é uma pena que as outras pessoas que estão aí vão nos ouvir, vão nos escutar, vão apreciar esse maravilhoso episódio do nosso Gente Pode. Elas não vão continuar com a gente aqui, porque a gente vai finalizar aqui e vai continuar o bate-papo. Só para a gravação. Mas olha, eu acho que algumas coisas a gente pode tirar dessa conversa da gente hoje, né? E complementem comigo se eu falhar no meu resumão aqui. Primeiro, pessoas atípicas e pessoas não atípicas podem dar certo e podem dar errado dentro das organizações, né? Mas a gente tem que testar, É tem um que casamento, ver. né? Exato. Então, assim, se ela é atípica, eu só tenho que tomar alguns cuidados de realmente ouvi-la e entender onde é que ela vai sentir que pode entregar mais, que vai estar confortável para ela. Uma outra coisa que eu entendi aqui é que a preparação do antes, do durante e do depois do processo seletivo, já que é o nosso foco aqui, precisa ser feito com sensibilidade, né? E com transparência.
Uma outra coisa que para mim ficou muito presente: pergunte, interaja, troque, porque as pessoas só precisam de um trabalho, né? Que é dignidade mesmo. E eu vejo que a gente precisa ampliar muito esse conceito de diversidade, né? Entender o que é atípico, passar a observar os cordões, entender que essa pessoa ela tem uma limitação, não uma impossibilidade, né? Que a gente às vezes exclui. Sim. Só não joga da montanha, né? Mas quando você não dá a oportunidade de trabalhar, de estar integrada numa equipe, que você não cuida dessa pessoa como cuidaria de uma pessoa não atípica, né? Dando a atenção e o cuidado para que ela dê certo naquela organização, a gente está sendo tão cruel quanto era na Idade Média. É verdade. Né? E buscar informação, buscar formas de quebrar essas coisas, né? Então, curso de Libras gratuito pelo governo do estado, cara, isso para mim foi uma grande notícia, uma grande informação. A gente pode até montar uma turma em Libras. Olha aí, Fica a dica. pode! Porque eu já ia perguntar duas coisas aqui, que a gente sempre pergunta antes de encerrar. Uma que é o contato, como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais, né? Porque de repente alguém vai querer conversar. Deixa eu conversar com o Thiago, entender como é que eu me candidato, qual é a tua empresa, como é que eu posso fazer, que software é esse que vocês usam. De repente alguém de RH vai querer saber, e aí você pode falar, tá tudo certo. Antônio, eu gostei dessa história de Libras, a gente está querendo trazer surdos para a empresa, como é que pode ser, como é que eu posso preparar, você me ajuda? Então as pessoas podem querer falar com vocês, e tá tudo certo, apesar do Antônio ser nosso, da BRH, a gente empresta. A gente empresta. E tem sempre, gente, a BRH, que vocês também podem recorrer para ter apoio para discutir essas coisas, para pedir em podcast, para pedir os assuntos nos eventos da gente. A gente está sempre muito aberta, né, para realmente ouvir mais coisas do que a nossa comunidade de recursos humanos e gestão de pessoas precisa. E isso não é só para RH. Quem trabalha com gente. Como é que as pessoas encontram vocês, então? Conta o teu, não sei se é o teu Insta, teu LinkedIn, o que tu acha melhor das pessoas Meu LinkedIn, falarem? Thiago Rodrigues. Thiago com TH, THI, né, THI. Pronto, Thiago THI, Rodrigues. gente, nada de botar I. Eu tenho Instagram também profissional, né, como psicanalista aí, que é psi.Thiago Rodrigues. Também Thiago com TH. THI. Beleza. Então, fácil de achar. Antônio. Eu utilizo o Facebook e o Instagram, que é Antônio Júnior. Antônio, fácil assim. Antônio Júnior. Gente, que dificuldade pra achar Antônio Júnior. Sendo que meu Instagram é Antônio Júnior Lopes. Antônio Júnior Lopes. Muito legal. Então, olha, querendo saber mais sobre Libras, sobre inclusão, surdos, sobre inclusão, sobre processo seletivo, sobre que plataformas podem ajudar, os meninos estão à disposição, né? Claro. Pronto. Sim. Até para trocar ideia sobre como é o prêmio Ser Humano. Eu já tava deixando isso pro final, mas tu tá certíssima, amor, porque o que acontece? Como o Antônio ganhou o prêmio Ser Humano na edição de 2023, a gente não sabe quando as pessoas vão assistir, né? É verdade. Até agosto de 2024, dia 2 de agosto, às 23h59 do dia 2 de agosto, você pode inscrever o seu trabalho, seja como empresa, seja como consultoria ou mesmo como jovem. Então, lá no site da BRH, a brhpa.org.br, você vai encontrar todas as informações do nosso prêmio, tá na porta, e mesmo que você assista isso depois, essa edição é anual, então todos os anos a BRH Pará faz aí o reconhecimento dos trabalhos dos profissionais aqui do estado com muita alegria, com muita satisfação, muito orgulho, porque a gente tem coisa maravilhosa acontecendo aqui no nosso estado e a gente quer jogar luz nisso, né, Rô? Isso, te inscreve que a gente te espera aqui, ó. No Gente Pode. Quem sabe ano que vem você tá aqui com a gente. Bora? Meninos, muito obrigada. Amei o papo com vocês. Tu reparaste que é a primeira vez que nós temos dois rapazes aqui? É verdade, olha só. Primeira vez que nós temos dois rapazes aqui, estou muito feliz. Gente, beijo pra vocês, Até sucesso e até o próximo. Tchau!